Passados 10 minutos, que é o tempo necessário para a descontaminação do molde, nós vamos então remover a toalha da superfície, vamos lavar o molde em água corrente para eliminar todo o excesso do agente descontaminante, porque o agente descontaminante interfere na reação de presa do gesso. É necessário ir em água corrente para lavar o molde, para eliminar todo o excesso do agente descontaminante, porque o agente descontaminante interfere na reação de presa do gesso, alterando a qualidade do gesso. Molde descontaminado, então nós vamos construir agora o modelo para trabalho com troquel removível. Para isso nós precisamos de alfinete, nós precisamos de pino para troquel e nós precisamos de umas alcinhas retentivas, de alças retentivas para a construção do modelo para trabalho com troquel removível. O primeiro passo é, na região dos dentes preparados, colocar o alfinete, 2 alfinetes paralelos entre si, para fixar o pino para troquel em posição. O pino para troquel, ele não deve ultrapassar o limite cervical do preparo. Então ele não deve ultrapassar o limite cervical do preparo reproduzido no molde. Então essa é a posição do pino para troquel. Então nós vamos posicionar todos os pinos. Se o molde apresentar uma borda muito espessa, nós podemos recortar para que o nosso alfinete alcance toda a extensão vestíbulo lingual. Lembrando que o pino para troquel deve ficar no limite central da loja do dente preparado. Por isso o alfinete tem que estar paralelo entre si para que a gente consiga posicionar corretamente o pino. Se um alfinete ficar mais alto ou mais baixo, nós temos dificuldade de posicionar o pino. Nós colocamos ele em posição. Então ele tem que ficar no centro do volume do dente preparado. Vamos fixar o terceiro. Vamos utilizar agora de um adesivo do tipo cianoacrilato, com cuidado para não pingar dentro da loja do molde, uma gotícula do lado mesial e do lado distal do pino, reposicionando o pino na posição que queremos.
Desta forma, nós temos todos os pinos para troquéis posicionados corretamente. Chamamos a atenção: o pino para troquel deve estar localizado no centro da loja do dente preparado. E a parte, o pino normalmente ele tem uma parte com uma ranhura, que é para apreensão e prender no gesso, e uma parte lisa. O alfinete ele não deve estar posicionado nessa parte de ranhura, que é o espaço para prender no gesso. Então, quanto mais distante do dente preparado o alfinete estiver, melhor para posicionarmos o pino para troquel, para aquela ponta, para que aquela extremidade com a ranhura fica livre para receber o gesso para a construção do troquel. Então, dessa forma, todos eles estão com a extremidade, com a ranhura livre para receber o gesso. Então, todos os pinos estão presos no alfinete, com a sua extremidade com a ranhura livre para receber e prender o gesso para troquel. Nessa posição, já com todos preparados, nós vamos então vazar o gesso. O primeiro gesso, que é o gesso para troquel, que tem que ser um gesso de boa qualidade, e normalmente nós vamos usar o gesso tipo 4. Molde estando preparado, gesso tipo 4 dosificado, nós vamos usar 2 medidas de gesso para meia medida de água. A mesma medida que dosificou o pó é a mesma que dosificou a água. Nós vamos, para vazar gesso no molde, o nosso molde ele tem que estar úmido. Então nós vamos umidificar o nosso molde e remover o excesso de água, deixando o molde úmido, mas sem empoçamento de água. Molde estando preparado, nós vamos dosificar, verter o pó sobre o líquido do gesso 4 e vamos preparar o nosso gesso. Normalmente, mesmo que a gente dosifique o gesso de acordo com a recomendação do fabricante, pode acontecer que a massa fica desproporcional, ou dura ou mole. A gente, da proporção, a gente deixa um pouco, se houver necessidade, a gente acrescenta. Manipulamos o gesso. Quando nós tivermos a massa de gesso preparada, nós vamos acrescentar a massa de gesso no nosso molde, promovendo o preenchimento do molde. Uma das condições que nós podemos fazer é colocar a massa de gesso contra o vibrador para eliminar a bolha de ar que foi incorporada à massa no momento da manipulação. Então nós temos uma massa agora sem bolha de ar incorporada.
Vamos agora acrescentar o gesso no molde em apenas um ponto, e o gesso vai sofrer o escoamento e preencher o molde. Desta forma o gesso sofre o escoamento e vai preenchendo o molde. Depois que preencheu todos os dentes, nós vamos sufrar ar nos dentes preparados, removendo toda a massa de gesso que preencheu, para que ele volte a ser preenchido de dentro para fora, quer dizer, do fundo para a superfície, evitando assim aprisionamento de bolha de ar. Então fazemos isso para todos os dentes preparados. Um de cada vez, para que a gente tenha um controle. Então removemos todo o gesso do interior do dente, do molde do dente preparado. Depois voltamos ao vibrador para ele ir preenchendo de dentro para fora, sem incorporar bolha de ar. Depois de preenchido, nós vamos pegar mais porção de gesso, vamos preencher o molde até a altura do alfinete. Agora, para construir a base do modelo. Nós devemos colocar gesso preenchendo o molde dos dentes preparados e dentes remanescentes e até 10 milímetros em altura do rebordo alveolar. Desta forma, nós temos então preenchido o nosso molde. Vamos pegar agora as nossas hastes retentoras, vamos colocar uma na região correspondente ao espaço protético e na região dos dentes não preparados, de forma que a metade fica inserida no gesso tipo 4 e a metade fica para fora para servir de retenção mecânica para o gesso 3, que é o gesso da base da construção do modelo. Esse procedimento operatório deve ser executado antes da presa inicial do gesso. Eu ainda diria melhor ainda, antes do término do período de indução, que é o período em que a massa de gesso perde o brilho da superfície. Então, nesse momento, olha, é o momento de nós colocarmos as retenções mecânicas
para o gesso da base. Vamos aguardar agora a presa inicial do gesso tipo 4 por 40 minutos e após 40 minutos vamos construir a base do modelo para trabalho. Bom, depois da presa do gesso tipo 4, o nosso procedimento é fazer a remoção do alfinete. Então vamos fazer a remoção do alfinete. Melhor instrumento para fazer a remoção do alfinete é um corta-agulha, que você pega, prende, tira, ou então de um alicate de ponta fina. Então você vem, remove todo o alfinete que prendeu o pino. Depois que removeu, nós vamos tirar o excesso de adesivo que ficou impregnado na superfície do pino para troquel. Então todo o adesivo, tudo que ficar impregnado de gesso, de adesivo na superfície lisa do pino que está exposta, nós vamos fazer a remoção. Olha, então todo esse gesso irregular, todo o adesivo, nós vamos fazer a remoção para que essa superfície lisa do pino que está exposta sirva de retenção do troquel na base do modelo para trabalho. Removemos o excesso, todo o gesso que ficou impregnado na superfície do palato é também removida. Por isso nós, quando vazamos o gesso tipo 4, nós não vazamos gesso na região do palato. Essas rebarbas de gesso que extravasou para fora do limite do contorno da crista alveolar é também removida, principalmente a nível do troquel, do dente preparado. Então fazemos a toalete na base desse gesso tipo 4, removendo todas as irregularidades do gesso tipo 4, suflamos ar, limpamos a superfície, pegamos uma gaze, limpamos o pino para troquel, e desta forma o meu gesso tipo 4, no meu molde, está pronto para receber o gesso da base. Se ele está pronto para receber o gesso da base, nós vamos utilizar para o gesso da base um gesso de qualidade inferior ao gesso para o troquel, que foi o gesso tipo 4, de uma broca cilíndrica 704, e vamos fazer agora uma canaleta em V do lado vestibular e do lado lingual do pino. Então trabalhamos nesse sentido.
Depois viramos do outro lado e fazemos do outro lado. Suflamos o ar e eliminamos o pó de gesso. Se ficou alguma irregularidade, nós podemos usar uma ponta de bisturi e acabar de definir a forma dessa canaleta em V. Que deve ficar definida do lado vestibular e do lado lingual do pino para cada dente moldado. Como pode ser observado. Depois de preparada a canaleta, nós vamos utilizar de vaselina sólida e no volume da largura mesiodistal de cada dente preparado, nós vamos isolar a base do gesso tipo 4. O isolamento deve evitar excesso de empossamento de material isolante. Passou na superfície, isolou a superfície, então apresenta a condição recomendada. Pode. Normalmente o pino não precisa, como é uma superfície lisa, não precisa de nenhum isolamento. Vamos para outra região do volume do outro dente. E vamos proceder com o mesmo isolamento. Lembrando que esse isolamento deve ser sem empossamento de isolante, para que não venha ocupar espaço e deixar com que o gesso da base venha ocupar o pino. Se recebeu algum isolamento, a gente remove. O isolamento é simplesmente na base do gesso. Na região correspondente a todos os dentes preparados, que é o que contém o pino para troquel. Então nós temos a base do modelo para troquel preparada com as canaletas e com o isolamento com vaselina sólida. Vamos agora utilizar de cera utilidade e vamos colocar na extremidade de cada pino, vamos colocar uma bola de cera utilidade.
ela vai ficar localizada na extremidade de cada pino. Observando que o pino tem que estar livre para receber o gesso da base. Quiser fazer o encaixamento para receber o gesso da base, então você plastifica meia lâmina de cera utilidade, adapta a superfície do molde, depois a outra metade, e tem então o confinamento, o espaço para o confinamento do gesso da base. Então, nós temos aqui preparar para receber o gesso da base. Lembrando que para vazar o primeiro gesso, que é o gesso para a construção do troquel, nós não fazemos o encaixamento e simplesmente para o gesso da base. Agora vamos dosificar gesso do tipo 3 para preencher o nosso molde, completando então o nosso modelo para trabalho. Completar e construir a base do modelo, então nós dosificamos 4 porções de gesso tipo 3, que vai requerer uma medida cheia de água, mais 1/3 da mesma medida que dosificou o pó. Desta forma, nós vamos verter o gesso no líquido e executar a manipulação. E vamos completando com o outro terço até chegar à consistência do gesso que queremos. Então, olha, não usei todo o terço e eu já tenho a massa de gesso na consistência ideal, que é recomendada pelo fabricante. Então, o gesso tipo 3 deve ser preparado nessa consistência. É um gesso que você pega na espátula e ele não sofre escoamento. Vamos agora preencher o nosso molde. Para preencher o nosso molde, nós vamos colocar o gesso tipo 3 só em um ponto e vamos deixar ele sofrer o escoamento e preencher a base do nosso molde. Lembrando que vibração o vibrador tem a função de vibrar para o escoamento do gesso. Ele não tem a função de eliminar bolha de ar. O gesso sofreu a vibração e o escoamento e preencheu o molde. Nós devemos parar a vibração, porque a vibração em excesso vai aflorar a água livre para a superfície do molde.
e o nosso molde ficar totalmente poroso. Então eu tenho aqui o meu molde preenchido. Um detalhe, nós não devemos cobrir a cera que foi acoplada à superfície da ponta da extremidade do pino. Por quê? Porque depois que o gesso tomar presa, para que eu tenha acesso à ponta do pino, é só remover a cera. Então, dessa forma, eu vazei o gesso e tenho, então, o gesso preenchido no molde. Se preencheu e está a minha cera, que foi acoplada à extremidade do pino, então o meu molde está completo com gesso. Eu simplesmente agora vou criar na minha massa de gesso retenções mecânicas para articulação do meu modelo para trabalho no articulador semi-ajustável. Então é preferível que eu já crie as minhas retenções mecânicas agora, enquanto o gesso permite a execução desse passo, do que esperar ele tomar presa e ter que fazer com brocas. Então aqui é muito mais fácil eu criar essas retenções mecânicas. Vou esperar o meu gesso agora tomar presa e depois fazer a desinclusão do meu modelo para trabalho do molde.